a mesma, a tua vida não será mais a mesma. Só quem acredita nisso para deixar o diabo preocupado, porque amanhã será a melhor segunda-feira deste ano. Levanta a mão e dá um grito de glória para tremer Suzana. Esse hino não é nem tão bonito assim. Você não sabe qual é a dívida dela que foi paga. Aquele jovem está muito emotivo, não tem tanto poder para ele estar dando glória a Deus. Você não sabe qual era a dívida dele. Você não sabe que se ele não conseguia passar um dia sem cheirar 2 papelotes. Tem muita gente aqui que pode não ter nome, não pode não ter nada, aparentemente falando, mas esse ano a história vai mudar, alguma coisa vai acontecer, porque Deus aqui nada, nós não arrebentamos nada. Aqui não tem ninguém com a macaca, aqui tem alguém cheio do Espírito Santo. Santo, excelente. Ninguém pode matar a quem Deus quer honrar. Ninguém pode Deixa Deus te usar. Vai, entra nesse fogo agora. Abre a boca, profeta, e deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Irmãos, meus queridos, eu quero vos cumprimentar com a bendita paz do Senhor. Abramos a nossa Bíblia, por favor. Carta de Paulo ao nosso irmão Tito. Tito, capítulo de número 2, versículo de número 11. Se você não tem Bíblia, comungue com quem tem Bíblia. Pegue uma carona santa, mas não fique de fora da leitura bíblica nesta madrugada. Enquanto você localiza o texto bíblico, eu quero tecer agradecimento ao Rabuni da Galileia por essa rica oportunidade que ele nos concede. Louva a Deus pela vida do pastor Moura, que Deus continue abençoando de uma forma distinta e abundante. Também a sua esposa, cantora Andréia Rocha, que Deus continue abençoando. Todos os pregadores, já estivemos aqui, cantora Damares, pastor Jaime Rosa, cantora Bianca, Deus abençoe, nossa amiga, cantora Natália, juntamente com seu esposo. Que Deus abençoe a todos os pregadores, em o nome de Jesus. Quantos acharam? Diga amém. A epígrafe diz assim: a graça da salvação há de manifestar-se a todos, e Tito deve falar dela, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Eu quero nesta noite pregar com a ajuda de Deus, com a ajuda do Divino Espírito Santo, e subalterno ao tema a estranha epifania da graça de Deus. Não confunda graça com misericórdia. Misericórdia é uma coisa e graça é outra coisa. Misericórdia é livrar alguém do castigo. Graça é favor imerecido ou trocando por miúdo. Misericórdia é aquilo que nós merecíamos, porém o Senhor não nos deu. Graça é aquilo que nós não merecíamos, porém o Senhor nos deu. Todos nós aqui merecíamos
o inferno. Todavia, o Senhor não nos deu o inferno. Ele nos deu o céu para a glória do nome do seu Filho. Está escrito no livro de Salmos, de número 5, versículo de número 12. Diz o texto pitoresco que a graça do Senhor te protegerá, ou protegerá o justo, como um escudo nas batalhas da antiguidade, nas pelejas da antiguidade. Havia um escudo, e todo guerreiro que se disponibilizava a ir ao campo de batalha, levava-se esse escudo, e esse escudo era do tamanho do guerreiro, de natureza, senhoras e senhores, que as flechadas que atirarem nele não ia o atingir, as pedradas que lhe lançarem não iam lhe atingir. Deus está dizendo para o seu povo nesta noite: a minha graça que te protege, a minha graça que te defende. Ninguém vai tocar em você, ninguém vai te destruir, ninguém vai destruir o teu ministério, porque a minha graça é para você como um escudo. Está escrito no livro de Salmos, de número 84, versículo de número 11. Diz o texto pitoresco que Deus dará graça àqueles que andam na retidão. Diz o texto pitoresco no livro do profeta Zacarias, capítulo de número 12, versículo de número 10, que Deus derramará um espírito de graça sobre a casa de Davi e sobre todos os moradores de Jerusalém. Está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15, versículo de número 11. Diz o texto pitoresco que havia um embate, havia uma controvérsia entre aqueles que outrora pertencia a uma seita chamada fariseu e os apóstolos, e aqueles que outrora pertencia à seita chamada fariseu afirmava dizendo que é necessário para ser salvo se circuncidar. O apóstolo São Pedro toma a palavra, se coloca de pé e afirma dizendo: não, meus irmãos, nós não cremos que é necessário para ser salvo se circuncidar, mas antes cremos que seremos salvos pela graça de Deus em Cristo Jesus. Está escrito no livro de Romanos, capítulo de número 3, versículo de número 23 e 24. Diz o texto pitoresco: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas nós fomos justificados pela graça de Deus que há em Cristo Jesus. Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 20, diz o texto pitoresco: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Levante a mão, levante a mão, levante. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Quem pode levantar as mãos? Quem pode levantar as mãos? A graça de Deus. Diga para seu irmão: a graça de Deus é estar aqui. A graça de Deus é estar aqui. Diga para ele: receba a graça nesta noite. Quem pode receber a graça nesta noite? Quem pode receber a graça nesta noite? Quem pode?
Quem pode sentir a graça nesta noite? Quem pode? Quem pode sentir a graça nesta noite? Eu não vim aqui brincar de pregador, brincar de ser pregador. Eu vim aqui para entregar uma palavra de Deus para a sua vida. Levante a sua mão, porque nesta madrugada você vai sair cheio da graça, cheio da graça. Eu tenho mais de 24 horas sem comer e sem beber, mas eu quero te dizer nesta noite, a graça vai te alcançar, vai te impactar, vai te renovar, vai te fortalecer, vai te colocar de pé. Você que acredita, levante a mão. Orabancho cominácia. Escute. Na ótica gramatical, parece que há um erro de escrita aqui. Porque todos nós outros sabemos perfeitamente que graça é uma palavra feminina. E ela tem que estar acompanhada de um substantivo feminino. O correto era para estar manifestada e não manifestada. Paulo está dizendo para o nosso irmão Tito: Tito, a graça de Deus, Tito, não é feminina. A graça de Deus não é uma mulher. A graça de Deus é um varão. 1 Timóteo, capítulo de número 2, versículo 5, está escrito que há só um Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo, homem. Catuque o irmão que está do seu lado. Catuque a irmã que está do seu lado. Diga para ele, faça isso por favor, aqui em cima também. Diga para ele, diga para ela: o Jesus que você serve, ele é homem. O Jesus que você serve, ele é homem. E como diz a gente lá em Feira de Santana, Bahia, minha terrinha natal, o nosso Jesus, ele é cabra porreta, ele é cabra macho. Levante a mão e adore a ele. Adore, adore. Agora, deixa eu vos perguntar: quais as razões, quais os intuitos, quais os motivos da graça ter se manifestado? Tem gente que pensa que a graça veio a existir do ventre de Maria para cá. Está muito equivocado. A graça já existia muito antes de Maria. Paulo está dizendo: Tito, a graça se manifestou agora, Tito, porque é a dispensação, é a hora dela se manifestar, trazendo salvação a todos os homens. A graça se manifestou em primeiro lugar para nos trazer salvação. Diga isso para seu irmão: a graça se manifestou para nos trazer salvação. Faltaria tempo aqui para falarmos concernente os sacrifícios e toda a atrocidade sofrida pelo Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário para nos trazer a salvação. Mas ele enfrentou todo embate, ele enfrentou toda atrocidade, ele foi dilacerado, ele foi fragmentado, ele foi triturado, ele foi esmagado para me dar salvação, para te dar salvação, para nos trazer salvação. Quem pode adorar pela salvação aqui? Quem pode? Quem pode? Quem pode? Quem pode? Quem pode? Quem pode adorar pela salvação? Quem pode? Eu já vi gente adorar pelo carro que ganha, pela casa que se compra, pela faculdade que se ingressa. Eu quero ver adorar pela salvação. Pela salvação. Quem pode adorar pela salvação nesta noite? Orabacaio. Edebiancho rabacia. Segunda razão da graça ter se manifestado. A graça se manifestou para derrotar o pecado. Diga isso para seu irmão: a graça se manifestou para derrotar o pecado. Eu não sei porque aqui em cima não fala. Eu não sei porque aqui não fala, só lá embaixo que fala. Vamos lá. A graça se manifestou para derrotar o pecado. O pecado. Está escrito que Jesus Cristo, em Hebreus capítulo 4 versículo 15, em todas as coisas ele foi tentado, todavia sem pecado.
pecado. Era para você ter dado glória a Deus por isso, porque ele venceu todas as tentações, ele venceu todos os tipos de pecado. O único homem que veio na terra e venceu o pecado. A Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Por mais que o pecado seja repelente, hediondo, asqueroso, tétrico, catastrófico, fúnebre, a graça de Deus tem o poder de destruir o pecado. A graça de Deus tem o poder de desfazer com o pecado. Está escrito em Isaías capítulo 1, versículo de número 18, diz o texto pitoresco: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, se tornarão branco como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão branco como a branca lã. Isaías capítulo 44, versículo 22, diz o texto pitoresco: desfaçam as tuas transgressões como a névoa, os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, pois eu te remi. Isaías capítulo de número 43, versículo de número 25, diz o texto pitoresco: eu mesmo sou quem apago as tuas transgressões e dos teus pecados eu não me lembro. Pastor Oswaldo Júnior da Bahia, Deus tem problema de amnésia? Não. Deus não é fraco da mente, Deus não é fraco da memória, porque há uma analogia, um paralelo entre transgressão e pecado. Ou por que não dizer que transgressão e pecado dá no mesmo? É quebra de lei, é quebra de mandamento. Deus está dizendo para o seu povo, olha para mim, Deus está dizendo para o seu povo: ainda que você tenha quebrado a minha lei, ainda que você tenha quebrado o meu mandamento, eu não vou abrir mão de você, eu não vou te lançar fora, eu não vou te jogar fora, porque eu te levanto, te levanto, te levanto, te levanto. Está escrito em Provérbios capítulo 28, versículo de número 13: aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará o quê? Misericórdia. Provérbios capítulo 24, versículo de número 16, diz o texto pitoresco que 7 vezes cairá o justo e 7 vezes o Senhor o levantará. Salmos de número 7, de número 37, versículo de número 24, está escrito: ainda que caia, não ficará no chão, não ficará caído, não ficará prostrado, não ficará destruído, porque o Senhor o sustém com a palma da sua mão. Você está sustentado, a palma da mão de Deus está sustentando você. Está, oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus. Levante a sua mão, levante a sua mão, levante a sua mão. Oh manou que mancho répia, urabaca mandou que até Satanás pensava que você ia ficar assim, que ia permanecer assim, que ia permanecer desse jeito. Deus está dizendo: vai não, Satanás, vai não, vai não, vai não. Quem acredita na palavra, Miqueias capítulo 7, versículo 19, está escrito que Deus pega todos os nossos pecados e lança nas profundezas do mar. E esse mar é conhecido como mar do esquecimento de Deus. Deus não deu autonomia, Deus não deu autonomia nem para juiz, nem para advogado, nem para pastor, nem para evangelista, nem para presbítero, nem para diácono,
Portanto, ninguém tem o direito de levantar o dedo e apontar os seus erros, de levantar o dedo e apontar as tuas falhas, de levantar o dedo e tentar enfrencar os teus pecados, porque Deus está dizendo: sou eu que te justifico, sou eu que te justifico, sou eu. Alguém crê? Alguém crê? Alguém crê? Alguém crê? Levante a mão, porque Deus que te justifica. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o meu espírito. 1 João capítulo 1 versículo 7: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João capítulo 2 versículo 1: há um advogado fiel do céu que peleja por mim, que peleja por você.